Vamos à palavra, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu a loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e eles escolheram os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, a família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, em Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dá o papo reto, ou melhor, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidos as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata
e a capa e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. E queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra? Vamos orar? Pai, te louvamos pela tua palavra projetada no telão. Te pedimos, fala ao nosso coração através dela. Ministra a nossa mente, a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. É possível que a vida espiritual de alguém influencie na vida material? É possível você andar bem com Deus e viver para sempre mal na sua vida material, pessoal? É possível andar mal com Deus sendo um cristão e na vida material tudo dá certo? Tem alguma coisa a ver a vida espiritual com a vida material, com a sua vida cotidiana, secular? Esse texto nos diz que sim. Esse texto, para quem não conhece Jesus, funciona de um jeito. Porque não está nem aí, vive apenas para, como a gente tem dito aqui, busca o prazer, foge da dor e acabou. Se ninguém vê, eu posso fazer o errado quanto eu quiser. Eu vou olhar para a vida e tentar tirar vantagens dela o máximo que eu puder. Essa é a filosofia de quem não teve um encontro verdadeiro com Deus. Depois que a gente tem um encontro com Deus, a nossa vida muda. E para melhor. A nossa consciência desperta. Tem coisas que agradam e coisas que não agradam a Deus. E muitas dessas coisas a gente descobre sem estudar a Bíblia. Sem que ninguém fale conosco. Porque o Espírito de Deus que passa a habitar conosco diz para você: cara, isso aí não é legal. A Bíblia, o apóstolo João fala: o Espírito, vocês têm a unção do Santo. O Espírito vos ensina todas as coisas. Vocês não precisam que ninguém ensine, porque o próprio Espírito ensina vocês. O apóstolo João fala isso. Chama eles de filhinhos. E aqui eles vêm de uma experiência com o Senhor. E no meio do caminho parece que eles voltam atrás, né? Por exemplo, a gente teve aqui um caso, alguns anos atrás, de um pastor, que não era daqui, pregou aqui. Eu conheci, o pastor Luciano conheceu, pregou aqui num jantar de casais. Conversamos com ele, empresário muito bem sucedido, quase 200 funcionários, muitos contratos que ele fechava com empresas e botava gente, muito bem sucedido mesmo, muito bem sucedido. Classe média alta, e pregou aqui no jantar de casais. Líder, pregou na igreja Batista da Lagoinha. Muito conhecido, um cara muito proeminente. Um casamento de mais de 20 anos. E ele se apaixonou por uma menina nova da igreja, cara. E ele começou a flertar. E ele começou a querer se relacionar com ela. E ele pediu divórcio. E se divorciou, o pastor dele olhando para ele assim: quê? Ele vai divorciar, então tá bom. Quando você for lá diante do juiz, eu vou. O pastor dele foi, sentou do lado da esposa dele e ficou olhando para a cara dele diante do juiz pedindo divórcio. O pastor dele do lado da esposa, claro. Sentou, não falou nada, só ficou olhando para a cara dele, cara. Ele tá maluco, cara? Doente? Jogar a vida para o alto por causa de uma aventura. Pior coisa que tem para o ser humano é abrir mão de uma vida com Deus por alguns minutos de prazer. E ele falou para mim, o pastor dele, que é meu amigo, falou: Armando, eu não sabia o que eu vou falar para um cara desse, que conhece tudo, que tem 20 anos de casado, que tem 30 anos de evangelho. O que eu falo para um cara desse? Vai trocar de 40 pela de 20? E vai ser natural? O que eu falo para um cara desse, Armando? Eu fui lá e sentei e fiquei olhando para a cara dele, cara. Eu sou testemunha dela, do divórcio aqui, então vamos. Ele está lá.
Ele falou que pensa num contexto de uma igreja de quase 1000 pessoas, um negócio desse acontece. Com um pastor auxiliar, aqui não vai acontecer não, em nome de Jesus. Mas se coloca no lugar do pastor. É muito traumático para a igreja, porque a pessoa é um líder. E a Bíblia fala que líderes é melhor que fazer escandalizar um dos pequeninos, é melhor que amarrasse uma pedra no pé e pulasse da ponte, do que escandalizar um desses pequeninos. E foi um negócio muito traumático, cara. Eu falei, cara, e você? Como é que está a tua mente, cara? Não, estou bem, eu estou meio protegido, guardei minha mente, porque minha casa está em ordem. Meu casamento precisa estar em ordem para a igreja estar em ordem. E meu casamento está muito bem, ele tem mais de 25 anos de casado, esse pastor principal, né? Ele falou, Armando, eu fiquei assim, cara, como é que pode, cara? Eu falei, coisas do coração do homem, cara. Ele pegou e fez essa loucura. Só que o que aconteceu? O cara tinha quase 200 funcionários, uma empresa... A gente conversou com ele aqui, né, Luciano? Como Deus fez na vida dele, não tinha nada, gente. E uma empresa começou a crescer, ele começou a crescer. Daqui a pouco tinha quase 200 funcionários. Ele pede divórcio numa semana. Em uma semana ele perde 40 funcionários. Na segunda semana ele perde mais 40 funcionários. Na terceira semana um monte de gente entra na justiça contra ele. Na quarta semana ele perde um monte de contrato com um monte de empresa. A empresa dele, em 2 meses, perde metade de tudo. E isso não foi divisão de bens com a esposa. Perde metade de tudo assim, ó. Sabe o que parece que Deus tirou a mão de cima? Deus simplesmente tirou a mão. Deus tirou. Ele falou para mim, Armando, Deus tirou a mão, velho. Cara, tu não tem noção do que esse cara está vivendo. E as tentações que esse cara vive, todos nós que somos casados vivemos. Porque casamento não é fácil para ninguém. E hoje em dia o casamento se tornou volátil, solúvel. Não deu certo, separa e vamos que vamos. Não se pensa em filho, não se pensa em história, não se pensa que quando estava lá no tempo da dificuldade, quem estava junto era a esposa. Agora que conquistou alguma coisinha na vida, o nariz sobe, a pessoa infla e se acha que é autossuficiente, que não depende de mais ninguém para viver. Mas a história desse cara foi um negócio assim, cara, incrível. Porque feriu a igreja, feriu muita gente. E Deus veio e tirou a mão mesmo. Deus, quando quer punir o homem, Deus não envia pragas, não. Deus simplesmente larga o homem à sua própria sorte. A Bíblia diz isso em Romanos 1. Pelo que Deus o abandonou a um sentimento torpe, às suas próprias paixões, para que fizessem o que é errado. Está lá em Romanos 1, não vou aprofundar. Mas a vida espiritual dele influenciou diretamente nos negócios, na sua vida profissional. Para quem nunca conheceu a Deus, é de um jeito. Depois que você conhece a Deus, gente, o evangelho é temível e terrível. Honrando a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a coisa com Deus é séria, gente. É sério. Eu não vou pregar lei hoje, fique tranquilo. Normalmente, quando se prega esse texto, tem pecado de Acã no nosso meio, tem alguém pecado. É assim que normalmente eu ouço os pastores pregando, não vou pegar nessa vibe. Nossa mensagem é a mensagem da graça de Deus. Mas onde é que está a graça de Deus nessa história toda? Porque o texto, só para citar o contexto, a gente tentar entrar na mensagem, eu vou correr. Qual é o contexto? Deus tinha tirado o povo do Egito, Deus tinha colocado o povo no deserto, caminho de Canaã. Moisés fica 40 anos com o povo, Moisés sobe o monte, morre, é tomado para o Senhor, Josué assume. Josué pega o povo, consagra o povo, circuncida o povo, atravessa o Jordão. As águas do Jordão param, assim como o Mar Vermelho abriu, na época de Moisés, na época de Jordão as águas pararam para que Josué passasse com o povo. E o Jordão é um rio largo. Assim também é conosco. Isso tudo aconteceu com aqueles homens, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez lá atrás, há 2.000, há 1.500, 1.400 anos, como é o caso de Josué, é o mesmo Deus que age hoje na minha e na tua vida. Ele te faz. Gente, se você querer colocar sua vida diante dele, ele faz. Ele faz. Ele abre portas, ele traz coisas. E aí você vê Josué passando de uma forma miraculosa pelo Rio Jordão, nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 de Josué, você vai ver isso. Consagra o povo, circuncida, aliança da circuncisão, aliança de sangue, aponta para a aliança de Jesus, aliança de sangue na cruz. Circuncida o povo, passou pelo Jordão. E eles tinham 32 reinos para lutar contra e para enfrentar nos próximos 20, 25, 30 anos que se seguiam. A primeira batalha é a batalha de Jericó, que eles tinham centenas de milhares de pessoas na cidade, eles tinham
milhares de soldados, e eles chegam em Jericó, eles circundam, você conhece a história, eles dão voltas na cidade, na 7ª volta eles gritam, as muralhas caem, o povo bate em retirada desesperado por causa das muralhas caindo, e eles tomam Jericó, de uma forma miraculosa, cara. Não foi na força deles, foi na força do braço de Deus, como se Deus conspirasse a favor deles, como se você se propusesse a fazer coisas em 2020, vai demorar para acostumar, 2020, e Deus botasse a mão e falasse: estou contigo, cara, tu está indo contra tudo e contra todos, não temas porque eu estou contigo. E você vê se as coisas começam, você vê se as coisas começarem a dar certo, a acontecer, surge oportunidade, surge gente te chamando, surge gente te conhecendo, coisas que estão mudando na sua vida, mas vão mudar para melhor. Tudo começa a conspirar a favor, o Jordão para, as muralhas de Jericó caem, e eles estão vencendo, e para vencer, estão indo numa vibe boa, estão indo num novo tempo, um novo começo, saíram do deserto, o deserto da vida ficou para trás, entraram num tempo da vida que as coisas vão fluir, que vão plantar e colher, vão entrar na terra de Canaã, a terra da promessa, onde tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus na vida deles. E eles vão que vão, estão na vibe, focados nos projetos, focados nas coisas de Deus. Passam por Jericó, chegam até Ai. Os espias vão, como eles sempre faziam, a inteligência ia na frente, mapeavam o teatro de operações, olhavam para o que chamam de TO, na linguagem militar, olham para tudo, tem tais pessoas, tem tanta gente, tanto soldado, dá para a gente ir com tanto, vão invadir com tanto, não precisa mandar muita gente. Eles olham e falam: pô, a cidade de Ai é muito menor do que Jericó. Se Deus foi conosco lá atrás, Deus vai ser conosco aqui, cara. E olha só, não precisa mandar 40, 50 mil homens. Manda 2, 3 mil homens, que eles invadem e tomam muito rápido, porque tem pouca gente lá. Aí Josué toma conselho com os capitães, manda 2 espias, os espias dão esse relatório, ele prepara os homens, 3 mil homens vão. Eles vão vencendo, e para vencer, dedo em riste, espada na mão, escudo na mão, nos cavalos, na cavalaria, junto com a infantaria, junto com a artilharia, e vão que vão. Eles chegam lá, levam uma coça. Diz o texto que eles tomam uma coça inexplicável, porque os homens de Ai, com menos pessoas, com menos armas, com menos poderio bélico, com menos inteligência, dão uma coça neles, matam 36 homens, o texto diz isso nos versículos iniciais. Eles voltam correndo desbaratados. Josué está lá esperando o povo chegar com a notícia da vitória. Chega o povo machucado, ensanguentado, ferido, perdido, estrupiado. E Josué fala: o que é isso, cara? Tinha tudo para dar certo, deu errado. Tinha tudo para acontecer, não aconteceu. Tinha tudo para fluir, não fluiu. Tinha tudo para arrebentar a boca do balão. A única boca que foi arrebentada foi as nossas. Peraí, que eu não estou entendendo nada, cara. Deus está com a gente, como é que a gente toma essa coça? Josué entra em parafuso, porque a conta não fecha. Como é que eu estou vivendo com Deus e Deus está vivendo comigo e eu estou vivendo isso? A gente tem 32 reinos para conquistar. A gente conquistou primeiro Jericó. Na segunda cidade a gente já toma coça, a gente está frito, cara. Nossa fama de vencedores vai cair, a gente vai correr, o nosso nome na praça está sujo, ninguém mais vai confiar na gente, a gente está frito. Não vai ter mais cliente, a gente vai falir, vai ter que fechar as portas. E o que vai ser do nosso futuro? O que vai ser da nossa família? O que vai ser de tudo? Preocupações entram. A Bíblia diz que ele vai de manhã para o lugar onde estava a Arca da Aliança, ele fica até tarde. Ele passa muito tempo pensando no problema. Cara, como é que vai resolver? Não sei o que fazer. A gente fez tudo que tinha que fazer. E como é que a gente não venceu? Nosso exército era maior, a gente era mais forte, tinha mais sabedoria de luta. O que a gente não sabia lutar antes, a gente passou 40 anos treinando e agora a gente sabe lutar. Como é que a gente toma essa coça da vida? Como é que eu sou de Deus e dá errado para mim? Não é impossível, cara. A gente deu tanta cabeçada no deserto, agora era para entrar e viver vencendo e para vencer. Por que a gente perdeu isso? Que Josué fica se questionando junto com os outros, os textos que a gente leu. Ele está diante da arca, está perguntando: por que a derrota ocorreu? Qual o porquê dessa derrota? Por que se Deus está com a gente, por que Deus permitiu essa derrota? E quando Deus está com a gente não perde nunca. Ou a gente vence, ou a gente aprende. Porque a derrota se torna lição. Com Deus, você não perde nunca. Diga isso: com Deus, eu não perco nunca. Ou eu venço, ou eu aprendo. Você está entendendo isso?
Peraí, cara, se eu tomei na cabeça, eu preciso aprender, cara. Se eu tomei, eu emprestei meu cartão, na boa vontade, e eu só tomei na cabeça, meu nome está sujo por causa daquele abençoado. Perdi. Não, perdão, aprendeu. Aprendeu o quê? Nunca mais você vai emprestar o cartão. De preferência, você quebra o cartão, nem tenha mais cartão. Confiei demais em quem eu não devia, então você não perdeu. Você aprendeu. Com Deus você não perde nunca. Ou você vence, ou você aprende. E esse texto traz algumas lições. A primeira, são 2 perguntas que eu vou fazer e vou tentar respondê-las. A primeira é: por que Deus permitiu essa derrota na vida de Josué? Por que Deus às vezes permite que a gente perca? Por que a gente não vence sempre? Por que de vez em quando a gente sofre por algum tempo o amargo da derrota e Deus, ela só vai se converter em vitória lá na frente? Por que a derrota às vezes vem? É interessante a gente perceber que o futuro deles estava adiante deles. O futuro deles já tinha começado. Essa mensagem é muito aplicável a esse início de ano, que a gente está começando um novo período da nossa vida. E Deus tinha muita coisa para entregar para o seu povo. Se a gente tivesse tempo de ler Josué 13, você ia perceber que depois que eles conquistam tudo, em Josué 13 fala, ainda tem muita coisa para conquistar, mas todo mundo já conquistou o que tinha que conquistar. Ninguém quer nem mais lutar para conquistar, porque está todo mundo feliz com o que já tem. Então o que Deus tinha para o povo era para todos. Não tinha nem lugar para ficar com inveja, porque o Caleb quis Hebron, que era um monte alto que tinha gigante. Ninguém queria o Hebron, porque tem que lutar mais. Aí o Caleb falou, eu quero Hebron. Eu vou subir, vou desbancar esse gigante. Mas tinha para todos, e Deus tem bênçãos para todos. Deus quer o bem do seu povo. Você pega a saída do Egito e a entrada na terra prometida, há uma afirmação clara de que Deus quer o bem do povo. Quando Moisés manda os espias lá em Cades Barneia, que vai Josué e Caleb, eles olham para o cacho de uva que estavam carregando nas costas. O cacho de uva tinha mais de 1 metro. Deus tinha prometido, vou tirar vocês da terra que manda leite, da terra da escravidão, o Egito, e vou levar para a terra que manda leite e mel. Então tinha bênção para todos. O futuro, você não precisa nem ficar com inveja do teu irmão, porque o futuro de Deus reserva as coisas de Deus para todos. Tem para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem bênção para todo mundo, tem cachos de uva para todo mundo, tem colheita para todo mundo. Ele fala para Abraão, onde você botar a planta do teu pé, eu vou te dar. Então eu vou te dar, olha para o lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo. Eu vou te dar, cara. A bênção não está no lugar, a bênção está em você, porque eu resolvi te abençoar. Esse texto diz de antemão que o desejo de Deus era abençoar o seu povo. Era e é. Mas há um triunfalismo que insiste em dizer para a gente que já ganhamos. Sou de Deus, tem prova semana que vem, não vou estudar não. Deus vai me fazer eu lembrar. Deus vai me abençoar. A gente entra nesse triunfalismo. Graça é para salvação. Semeadura, colheita, enquanto existe terra vai haver. Eles entram nesse triunfalismo crônico de que já ganhou. Entrando num tempo novo, já ganhou, eu posso ir de qualquer jeito. E eles chafurdam. Eles se arrebentam. Porque o fato de Deus ter muitas bênçãos para o seu povo, não significa que existe um triunfalismo que nos garante a vitória a qualquer custo. Não, cara. Deus tinha bênção para o seu povo não estava preparado, ficou andando em círculos. Aí eles se prepararam, saíram do deserto. Deus tinha bênção para o seu povo, e eles acharam que seria de qualquer jeito, e de qualquer jeito não foi. Tomam uma coça em Ai. Canaã é a terra que Deus entregou para o seu povo. Deus tem uma Canaã para cada um de nós. Entenda isso, cara.
Deus não vai abençoar só o pastor Luciano e não vai me abençoar. Deus não vai abençoar só o seu Francisco e não vai me abençoar, não vai te abençoar. Deus tem bênção para todos, cara. A grande questão é você se preparar para ela ou não. Você está disposto de fazer tudo o que você precisa fazer ou não. Essa mensagem não confronta a graça. Graça é favor imerecido no que tange a salvação. Mas fala de semeadura. De começar um ano semeando. De começar o ano do jeito certo. Segunda coisa que o texto ensina é que quando ele fala dessa questão de Egito e Canaã, há duas dimensões. A primeira dimensão é o Egito, que quer dizer terra negra, né? A palavra Egito, tradução, vem lá das margens do rio Nilo, que são terras escuras, e o entendimento, né, o significado semântico é a terra escura, terra negra. E estão indo para a terra de Canaã, que é a terra frutífera. Estão saindo da escravidão e indo para a liberdade. Estão saindo das prisões do inferno e indo para a eternidade. São duas dimensões. Tem a física aqui e tem a celestial. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então a gente foi salvo de uma vida infernal e vamos para a eternidade com Jesus. Mas existe uma outra dimensão, que é sair de uma vida terrível e ir para uma vida próspera, gente. Eles estão indo para Canaã na expectativa de plantar e colher. Eles estão indo para Canaã na expectativa de viver uma vida plena. E Deus tinha dado isso para eles. E Deus tinha dado libertação antes. Mas agora a vida com Deus, não é porque Deus deu a libertação de ontem, que Ele vai dar a liberdade para pecar hoje. Que a gente confunde isso. Deus me libertou, Deus já me pagou por todos os meus pecados. Eu posso errar o que eu quiser. Eu posso andar de qualquer jeito, porque Deus já me salvou, Deus já me perdoou. Sim, Ele já te salvou e te perdoou. Mas Ele te salvou para que você ande em justiça. Porque se você fizer escolhas ruins, você vai sofrer as consequências dessas escolhas. Aqui ele está vivendo um deixa a vida me levar. Deus já nos libertou. Canaã já é nossa. Deus tinha promessa para a vida deles. Mas dependendo da forma como eles se portassem no caminho, eles não herdariam essas promessas. E muito povo morreu andando no deserto, em círculos, porque não se portou de maneira digna. Por que Deus permitiu o problema? Para que eles entendessem que a libertação de ontem não dá direito a viver de qualquer jeito hoje. Deus te libertou do inferno e te transporta para o céu. Deus te libertou de uma vida que você era controlado pelos teus sentidos e teus instintos, para que agora você os controle. Teus instintos você tem que controlar. A sexualidade é para dentro do casamento. Fora dele é errada. Tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade fora do casamento, Deus não abençoa. Deus abençoa a sexualidade dentro do casamento. Então você pega as pulsões que você tem e direciona todas para o casamento. Pastor, mas eu ainda não casei. Então segura as pontas aí, irmão. E procura uma varoa para você casar. Não é para você fazer convites de ir para a cama com você. Ainda mais você sendo cristão, cara. Você querer passar o rodo? Irmão, vou te dizer uma coisa. As coisas de Deus são sérias. Então você que está na igreja querendo passar o rodo em geral, cuidado que o rodo de Deus é maior do que o seu. As coisas de Deus são sérias. A gente leva as coisas de Deus a sério. Olha, vou dizer aqui, os pastores sabem, eu não passo a mão na cabeça de quem está errado não, cara. Ah, mas tem ministério, não interessa. Ah, mas é líder de time, não interessa. As coisas de Deus é sim, sim, não, não, cara. Eu pago um preço. Não é por ser pastor, por ser cristão. As coisas de Deus são sérias, irmão. A libertação de ontem não é a liberdade para pecar de hoje. Qual foi o problema deles? Pecado, gente. A coisa mais óbvia
1 mais 1 são 2. Pecado gera morte. Pecado. A mãe de John Wesley, uma senhora que teve 19 filhos. John Wesley foi um desses. Ele pregou ao longo de sua vida 40 mil sermões. Um dia ele tomou uma chamada do médico. O médico falou: você não vai pregar mais do que 14 sermões por semana. Ele pregava mais de 14 vezes por semana. O máximo é 14 vezes. 14 vezes é 2 sermões por dia ele pregava. Ele andou ao longo de sua vida mais de 4 mil quilômetros a cavalo só pregando, cara. Eu vi aqui no meu Evernote, que é o meu aplicativo que eu tenho meus sermões, eu já tenho mais de 1000 sermões. Ele pregou 40 mil sermões ao longo de uma vida. É muita coisa. E é um cara extremamente... marcou a sua época. John Wesley. Tem uma igreja que é metodista wesleyana, que vem das doutrinas e da vida desse homem de Deus. E quando ele era criança, ele perguntou para a mãe dele: mãe, o que é pecado? E essa definição da mãe dele marcou a vida dele. A mãe respondeu: é tudo o que enfraquece a sua razão, prejudica a sensibilidade de sua consciência, obscurece o seu senso de Deus ou tira o prazer das coisas espirituais, enfim, o que aumenta a força e a autoridade do seu corpo sobre a mente. Aquilo que é pecado para você, por mais inocente que possa ser em si mesmo. Ele entendeu. E John Wesley mudou toda a história da Inglaterra com o seu ministério, os anos de sua vida. Pecado. Errar o alvo. Amartia, a palavra hebraica. Errar o alvo. O ano está começando, gente. O que Deus está dizendo aqui para a gente nessa manhã? Cara, tem Canaã para conquistar. Tem coisas que Deus deu a muitas pessoas aqui, cara, que não deu para mim. Tem coisas que Deus entregou de bandeja na mão de uns aqui, porque Deus deu dons para ele, oportunidades para ele, que não deu para mim ele deu outras coisas. Deus entregou coisas nas tuas mãos, cara. Tem coisas que Deus te deu e você sabe disso, cara. Coisas que chegaram na tua mão, colocações que você se posicionou e você chegou no lugar que você não... Cara, como é que eu cheguei aqui? Facilidades, conexões, coisas que Deus te deu. E tem coisas para esse ano. Eu tive sonhos, compartilhei aqui no culto da virada, no finalzinho de dezembro. Sonhei com o pastor da Itália, mandei uma mensagem para ele, um áudio para ele de alguns minutos. Sonhei com o pastor de Itajaí, mandei um áudio para ele. Os dois falaram: cara, é Deus falando. Exatamente o que eu estava orando. O que Deus tem me enchido para esse ano de 2020, sabe o que Deus tem dito ao meu coração? Eu vou dar coisas, Armando, eu vou dar coisas para gente da igreja. Não é coisa pequena, eu vou dar coisas. Vou entregar de mão beijada, que vai chegar assim no colo, não vai ter como cair no colo de outra pessoa. Porque vai ser no colo... Vai cair no colo, ele não vai nem saber como é que vai ser isso. De forma que o grande adversário nesse ano que inicia, não é a falta de oportunidade. Vai ter, gente. Não vai ser falta de dinheiro. Deus vai dar recursos onde há projetos. Deus vai dar. O que arde no meu coração e olhar para 2020, para a igreja é isso. Deus é um ano que Deus vai se derramar. Deus vai começar a escancarar portas. O inimigo não vai ser a ausência de oportunidade. O inimigo vai ser a presença de pecado. Qual o problema aqui? É o pecado, gente. Para Abel, Deus fala, Abel ofereceu um monte de fruta, tudo bonita, aquele banquete de uvas e maçãs e peras e melancias cortadinhas, aquela mesa bonitona. Caim ofereceu isso, perdão. Abel oferece o quê? Um cordeiro morto, ensanguentado, feio. Deus aceita a oferta de Abel, porque era a segunda vontade de Deus, apontava para Jesus. A de Caim ele rejeita. Caim fica bolado, vai para casa bicudo, fica bolado. Queridinho, você tem queridinho aqui? Tem queridinho? Aí Deus vai falar com ele: o que houve, meu filho? Você errou. Mas se você fizer o certo, está lá em Gênesis 4. Se você fizer o certo, você vai ser aceito. Aí a primeira definição de pecado é Gênesis 4:7. Se procederdes bem, serás aceito. Se procederdes mal, o pecado jaz à porta. O pecado te espera na porta. Aí ele fala: o teu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo.
Então a gente vai ser tentado. Ser tentado não é pecado. Se entregar o pecado sem luta é pecado. E o pecado tem uma contextualização individual, porque ele tem a ver com o que você está passando no momento. O Jesus foi tentado o quê? Estava com fome. Transforma a pedra em pão. Estava precisando de coisas. Lança-te daqui abaixo, Deus vai te cuidar de você. Você está precisando de coisas e Deus não cuida de você. Lança-te aqui para ver se Deus cuida. A última tentação, a cruz, que ele tinha que ir. Se você se prostrar, não precisa passar pela cruz. A nossa tentação é o que mais a gente está sentindo falta no momento. De forma que o que Deus está dizendo para esse ano que inicia, gente, primeiro culto do ano, cara, fuja do pecado. Controle os teus instintos. Não faça isso por lei, faça por princípio. Leve ele aos pés da cruz e Jesus vai te dar força. Não fique na pista para qualquer negócio. Gente, viva para Deus, cara. Deus tinha muita coisa para aquele povo. 32 reinos, eles conquistam tudo e depois sobra coisa para conquistar. Não, a gente não quer matar bom aqui. Conquistei tudo que eu queria conquistar na vida. Eles dizem em Josué 13. Sobrou lugar, sobrou bênção, cara. No final de 2020, vai estar sobrando bênçãos na tua vida. Porque quando Deus dá uma palavra dessa, Deus não quer expor nem acusar ninguém. Deus quer que você chegue no lugar que Ele preparou para você. É só isso, meu irmão. Quantos estão entendendo essa palavra? Segunda pergunta que o texto faz. Eu vou tentar responder para terminar. Por que Acã pecou? Por que ele morreu tão cedo? Por que o fim dele foi tão trágico, apedrejado, queimado, perdeu todos os bens, perdeu família, perdeu tudo? Por que o fim de alguns é tão difícil, cara? Por que o miserável cedeu à tentação, cara? Porque o miserável é muito parecido com esse miserável aqui, que também é tentado, que também é fraco, que também carece das misericórdias de Deus. Por que ele disse sim para o pecado? Sempre que olho para esse texto, se tiver uma pessoa muito problemática, você tenta se colocar no lugar dela. Nunca se coloque acima. Porque Acã é ser humano como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Eu olho para esse texto por quê? Você pega ali o versículo, não sei se é acho que é o 21. Olha o 21. Não dá para pregar expositivamente porque o tempo é curto. Por que Deus permite derrotas? E a gente está. A segunda pergunta. Por que Acã caiu? Aí ele diz: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia. A capa da Babilônia, irmãos. Irmãos, a Babilônia é o Iraque hoje, onde está acontecendo as tretas lá no Oriente Médio, né? Da míssil sendo jogado na cabeça do general que é acusado de ser terrorista, e descobriram o petróleo. Cara, é aquela mesma região. Bagdá é Babilônia, e Babilônia foi uma das responsáveis por um dos cativeiros. Babilônia, Assíria e Egito, os 3 cativeiros da história de Israel. Eles invadiram a terra para lutar com os caras, e eles invadiram, era o seguinte: você invadia a terra, você venceu, os despojos da batalha você pode pegar para você. O que Deus tinha falado é o seguinte: essa cidade se chama Ai. A tradução de Ai é um montão de escombros, de ruínas. E a outra tradução é Ai. O que Ai significa? Quando é que você diz Ai? Quando dói. Acho que a pilha. Vê uma outra pilha. Voltou. Vê uma pilha, por favor. É dor. Isso. Pastor, estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Faz prova de Deus. Teve um casal que chegou para mim e falou: pastor, estou pensando em mudar de cidade. Tem algum dinheiro guardado? Tenho. Um pouquinho aqui. Mas eu quero vender tudo que eu tenho.
Como é que eu sei se é de Deus ou se não é? Quanto é que você quer vender? Por X. Pede 2 vezes X. Se Deus estiver no negócio, Ele vai abrir as portas e você vai receber o dinheiro que você precisa. E você corre atrás. Se não, meu irmão, te segura. Anunciou, 1 mês e meio depois vendeu por mais de 2 vezes X. Deus estava no negócio, cara. Acabou, mudaram de estado, foram para outro lugar. Mas eles vieram e me perguntaram. Quem chega para mim avisando, pastor, fiz isso. Se você fez, está feito. Pastor, decidi isso. Está decidido. Se não me perguntar, irmãos, eu não vou dar minha opinião. Se não pedir conselho, e nem quero opinião para você fazer tudo na sua vida. Pelo amor de Deus, nossa igreja não tem esse perfil de controle, de que acompanhar, que pedir para namorar, tem que saber. Se não, irmão, você é dono do seu nariz. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos se vence a batalha. Tem outros pastores aqui. Quem me pergunta, eu respondo. Eu devo responder umas mais de 20 dúvidas de Bíblia por semana no Zap. A pessoa me chama, pergunta, demora um pouquinho, eu respondo todos. Se eu esqueci de você, você me lembra. Pastor, não esquece de mim não, que eu vou te responder lá. Tem mais de 60 conversas de Zap por dia. Então algumas decisões, obrigado, devem ser tomadas com calma. Ouve pai e mãe, cara. Se é casado, ouve mulher, ouve marido. Não toma decisão sozinho. Depois que casou, morreu solteiro. Aí qualquer decisão que você tomar vai afetar a esposa. Se tiver filho, vai afetar os filhos. Não se toma sozinho mais. E quando é solteiro, toda decisão você tem que ver. Qual carreira que eu vou seguir? Faz teste vocacional, conversa com quem é da área, aprende. Não sai enfiando as mãos pelos pés. Quanto mais jovem, mais tempo se tem para errar e para se aprender. Mas o inteligente aprende apanhando. O sábio aprende vendo o inteligente apanhar. Sabedoria e instrução posta em prática. De todos os dons, 9, 15 ou 19 dons espirituais de Coríntios 12, 14, de Romanos 12 e de Efésios 4, o primeiro da lista de Coríntios é dom de sabedoria e dom de conhecimento. Os primeiros dons, os mais importantes, os que vêm primeiro na lista de prioridade, são os dons pedagógicos, gente. Então, sabedoria, construir o conhecimento é um processo. Tentativa e erro vai doer muito mais do que se você perguntar para alguém. Quantos estão entendendo? Mas o Acã, ele queria a capa babilônica, cara. Ele viu aquela capa da Babilônia. Babilônia, no Novo Testamento, a grande meretriz, está lá em Apocalipse 17, Apocalipse 18. A cidade que corrompia as nações. Caiu a grande Babilônia. O nome Babilônia se tornou sinônimo de prostituição, de pecado. Caiu a grande Babilônia, que seduzia as nações com o vinho da sua prostituição. Está lá em Apocalipse 17, depois você leia. E Josué tinha falado, tudo que vocês conquistarem de despojos de batalha, nessa cidade não fiquem com nada. Se tiver ouro, prata, bens, deixem tudo lá. Não se contaminem com essas coisas. Nessa cidade não pode tomar posse de nenhum despojo de batalha. Eles começam a lutar, começam a vencer. O Acã olha aquela capa babilônica. Ele fica pensando, que essa capa babilônica, eu vou poder botar a capa babilônica. Eu vou poder entrar na Babilônia sem ser reconhecido. Já viu o crente disfarçado? Que no carnaval ele se pinta, ele bota o sungão dele, sai todo pintado pela rua no bloco. Aqui ninguém sabe que eu sou eu, então eu estou longe, eu estou aqui na Rua das Pedras, em Búzios. Eu vou que vou. Aí bota aquele colar da negócio, a língua de sogra. O chapeuzinho, né, do frevo, ele vai dançando no meio da rua. Ele dá em cima das gatinhas, a gatinha passa, ele, não sei o que, gostosa. Ele é crente, mas o que acontece? Ele está coberto com a capa babilônica do carnaval. E eu estou aqui em Arraial do Cabo, meu irmão, ninguém me conhece aqui não. Aqui eu vou botar para quebrar. Quando eu voltar eu me reconverto e está tudo certo. Isso tem muitas igrejas. Na nossa, graças a Deus, não tem, cara. Todo mundo é crente. Capa babilônica, que vou entrar e sair sem ser reconhecido. É o modo privativo do navegador de internet, ninguém me vê. Eu estou invisível, capa babilônica, aleluia, capa babilônica. Josué fala, ninguém pega nada, ele vai lá e bota a capa babilônica, deixa eu correr.
Qual o pecado de Acã? Primeiro, capa babilônica. Segunda, o ouro e a prata que ele cobiçou. Ele viu ouro e prata. Irmão, é muito dinheiro para uma vezada só. 2,4 kg de prata, dá uns 15 mil reais. 600 gramas de ouro, somando tudo dava quase 100 mil reais, irmão. Ah, não, vou ter que jogar nessa Mega Sena da virada aqui, porque é uma tentação muito grande, cara. Resolvi a minha vida, eu tenho que saber se os outros vão perder, o importante é que eu vou ganhar. Almejar ter dinheiro é pecado? Almejar ter dinheiro é pecado? Claro que não, irmão, dinheiro é bom. Aleluia. Você só deve conquistá-lo através do trabalho. Só. De alguma coisa que te custe algum tipo de esforço, de dedicação, de entrega. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse é o princípio. Não quer dizer que vai ser um pão careca ou se vai ser um pão francês. É no suor do rosto, é no dia a dia. Ter dinheiro sem fazer nenhum esforço por ele que não te pertence é errado. O primeiro problema foi a capa, o segundo problema foi o ter sem trabalhar. Paulo fala isso no Novo Testamento, aquele que não trabalhar não coma. Então não pode ficar encostado, tem que correr atrás, meu irmão. Homem, você pai de família, tem que correr atrás. Jovem, ou você estuda, ou você trabalha, ou você estuda e trabalha. Não estudar e não trabalhar não dá. E você estuda para trabalhar. Daqui a um tempo você vai parar de estudar e vai só trabalhar. Qual o problema de Acã? A capa babilônica. O dinheiro sem trabalho, gente. Quantos estão entendendo? É muito claro, cara. Esse ano vai ser um ano de muito trabalho para você, mas de grande colheita também. Deus tinha muito mais para cada um deles do que o que Acã encontrou em Ai. Se você ler Josué, você vai ver eles conquistando, cara. A terra produzindo. Você investe, você trabalha, você rala. Daqui a pouco você vê clientes chegando, produtos sendo vendidos, serviços sendo comprados. Você vê a coisa acontecendo. Você vê que Deus botou a mão, cara. E quando Deus bota a mão, você está andando com Deus, Deus bota a mão, as coisas acontecem. Você tem alegria. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, Eclesiastes 2, que até o prazer no trabalho do trabalhador vem de Deus. Mas aqueles que desagradam a Deus, Deus dá só trabalho sem colher fruto. Trabalha, não colhe nada. Aqueles que agradam a Deus, Deus dá o prazer do trabalho e os frutos do trabalho. Por que que o Acã caiu? Em primeiro lugar, porque ele ficou constantemente em cima do muro. Sou de Deus, não sou de Deus. Roupa de crente, capa babilônica. Estou na igreja, estou no carnaval. Estou na igreja, estou na cachaça. Estou na igreja, estou com a mulherada. E hoje está pior, porque é as meninas que dão em cima. As meninas que chamam para as quebradas, meu irmão. Se você é homem e a mulher já falei isso aqui, te chamando no teu zap e disser oiê, acabou, meu irmão. Já bloqueia na hora, exclui do celular e... Você vai falar oi, bom dia, tudo bem? Beleza, você vai falar oiê com E, com acento do chapeuzinho, laço. Puro. Oiê, vaza, Satanás. Já te reconheci, desmascarei você, meu pastor. Faz não, irmão, faz não. Vai sobrar para mim. Por quê? Em primeiro lugar, porque ficou em cima do muro, cara. Sabe qual era a grande dificuldade desse povo? De Josué? Ficar em cima do muro. No finalzinho de Josué, texto muito conhecido, capítulo 24. Ó, junta geral aqui, vocês conquistaram tudo que Deus tinha para vocês. Eu já estou velhinho, ele morre com 110 anos, 112, negócio assim. Eu já estou indo pelo caminho de todos os homens. Agora, de uma vez por todas, vocês viram o que Deus fez na vida de vocês. Escolham quem vocês vão servir. Saiam de cima do muro e saibam que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então esse texto se tornou um jargão, um versículo muito conhecido. Mas por que ele é dito? Porque Josué sabia da inconstância dele, cara. Inconstância. Incapacidade de permanecer. Ah, eu já estou meio assim, se eu fico na igreja assim eu não fico. Ah, eu estou me sentindo meio tentado. Todo mundo é tentado da igreja, irmão. Ah, não sei, às vezes parece que as coisas de Deus são uma coisa de outro mundo. Não é não, irmão. Você saiu do inferno, está indo para o céu. E você saiu do Egito, está indo para Canaã.
Duas dimensões que Deus quer te abençoar, na eternidade e nessa terra também, cara. Deus quer o teu bem. Olha aqui para mim, vou falar com todas as letras. Deus quer o teu bem. Teu adversário não é Deus, é o pecado. Até mais do que o diabo. A gente é tentado pelo diabo, a gente é tentado pela nossa própria carne, e a gente é tentado pelo pecado. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. As 3 tentações de Jesus no deserto da tentação, as 3 tentações de Adão no paraíso. Vendo a mulher que a árvore era boa para dar entendimento, agradável aos olhos, e a terceira que boa para se comer, agradável aos olhos, e boa para dar entendimento, comeu e deu para o seu marido. Tríplice tentação, a escada do pecado. Então o ano está começando, cara, Deus tem coisa para caramba. Primeira coisa, sai de cima do muro. Você é de Deus, cara. Bloqueia as piriguete no nome de Jesus. As potifete, as da casa de Potifar, né? As Sansãozete. Quem mais tem? A Jezabete, obrigado. Sai dessa vibe, pelo amor de Jesus Cristo. Sai de cima do muro. Ele ficou, capa babilônica, eu vou deixar guardada, quando eu tiver que usar eu uso, quando eu tiver que usar eu guardo. Deixa enterradinho, ninguém sabe. Irmão, Deus sabe, irmãos. Aquele que tudo vê sabe. O pastor não sabe, mas Deus sabe. Segunda coisa, por que Acã caiu? Em segundo lugar, porque almejou ter sem trabalhar. Tem que trabalhar. No suor do teu rosto, vai ser até o fim. Semeadura e colheita, vai ser até o fim. A graça de Deus nos favorece, irmãos. Mas semeadura e colheita continua. Terceiro lugar, para terminar, para a gente passar para a ceia. Por que ele... Tinha muito para falar, muito mais para falar. Terceiro lugar, por que ele pecou? Porque ele pensou só em si. Teve espírito de corpo. Ele pensou em si, 36 morreram por causa do erro dele. Ele foi egoísta, egoísta, ismo, centro, né? Ego, eu em alemão, egoísta, eu no centro, só penso em mim, a vida sou só eu. Venha a mim o vosso reino, né? Venha a nós. Tudo sou eu estou no centro, eu sou o centro do mundo, meu umbigo é o centro do mundo. Ele só pensa em si, ele não tem espírito de corpo, ele não entende que nós somos para fazer o errado. Deus vem e se torna o diabo deles. Deus desce e... Eles estão muito unidos, cara. Só que o problema é que eles estão unidos para fazer o errado. Eu vou destruir tudo. Deus destrói, confunde as línguas. Por quê? Porque quando estão unidos para fazer o errado, quem confunde é Deus. Quando está unido para fazer o certo, quem apoia é Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. É no meio da comunhão que Deus age. Então chega de intriga, cara. Chega de disse-me-disse. Chega de fofoca. Se você for abrir a boca, a Bíblia diz em Efésios, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, só aquela que for boa para edificação, para abençoar, cara. Termino minha palavra para a gente ir para a ceia. E o Acã foi apedrejado, e o Acã foi queimado, tudo que ele tinha foi perdido, foi lançado fora do arraial. Nessa manhã o Acã precisa ser lançado fora, meu irmão. E não é o pecado oculto que está no nosso meio, não. O Acã que sofreu fora do arraial é Jesus, cara. Acã é o tipo de Jesus. Acã, maldito, é a tradução do seu nome. Jesus foi feito maldito no nosso lugar. Jesus foi crucificado fora do arraial. Jesus morreu para que nós pudéssemos vencer. O Acã nessa história é Jesus, cara. Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer, cara. Jesus já venceu o pecado no teu lugar. Jesus já deu um passo à frente de tudo que você precisava fazer. Você não precisa morrer. Cristo já morreu por você. Posso ouvir um amém? Ele tomou o seu lugar. A pior coisa para o ser humano é prosperar longe da vontade de Deus. Se volte para Deus, irmãos. Esse ano promete. Grandes coisas Deus tem preparado em 2020. Deus vai trazer coisas às tuas mãos, irmãos. Luta contra a tua natureza. Luta contra as tuas vontades equivocadas. Canalize para um lugar certo. Deus te deu a graça de conseguir controlar. Na tua força, eu tenho certeza que você não consegue, porque eu não consigo na minha. Mas se for na força de Deus,
todas as coisas vão ficar no seu devido lugar, no nome de Jesus. Vou ficar de pé. Decida andar com Deus do início ao fim.